sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do amor, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, bom ter a sua companhia, mais um encontro de estudo da Palavra de Deus, buscando uma vida de intimidade com Jesus. Graças a Deus por mais desse dia, louvado seja Deus pela sua vida, numa semana tão especial para nós cristãos, quando celebramos as bênçãos da paixão de Cristo, sua morte e sua ressurreição,
bênçãos divinas, na manifestação da graça de Deus sobre nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelas dores do Calvário. O Senhor Jesus pagou o alto preço do nosso pecado, fazendo de nós filhos de Deus, nos dando a possibilidade de servi-lo, nos dando a possibilidade de seguir no caminho da verdade e da vida, que é o próprio Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos, no tema que trazemos seguindo as pisadas de Jesus. O texto que nós vamos ler é o texto que nós vamos nos voltar ao texto de 1 Pedro capítulo 2. Nós já fizemos uma reflexão também em cima desse texto e hoje vamos dar continuidade. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21, eu vou ler até o verso 25. Vai falar da ação de Cristo em nos alcançar com sua morte na cruz do Calvário, providenciando para nós tão grandiosa salvação. Acompanhe na sua Bíblia, 1 Pedro 2, verso 21 a 25. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Jesus Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrado como ovelhas, agora porém vos convertertes ao pastor e bispo da vossa alma, seguindo nas pisadas de Jesus. Jesus é aquele que veio sofrer as muitas dores, sendo justo em favor dos nossos pecados. É um Deus que se entrega em favor de pecadores. Enquanto os deuses criados pela imaginação humana exigem os sacrifícios, nosso Deus é aquele que se sacrificou por nós, é aquele que deu a vida, é aquele que ofertou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. O Deus justo, o homem Deus, o menino que nasceu em Belém, que agora em Jerusalém leva sobre si o pecado de todo aquele que crê. Nós, irmãos, normalmente seguimos o exemplo de pessoas, e aqui nós somos conclamados a Pedro a seguir o exemplo, as pisadas, o andar, o viver do nosso Senhor Jesus. Por isso precisamos conhecê-lo e precisamos saber aonde as suas pegadas nos levam, por onde elas passam, o que elas podem exigir de nós. É claro que as pegadas de Cristo vão nos conduzir aos céus. Você vai dizer, ele é o caminho que nos leva à presença de Deus, à face do Todo-Poderoso, do Deus que do nada fez todas as coisas e que planejou um plano de salvação, de redenção para o ser humano decaído. Pisadas de Cristo vão nos levar aos céus, à nova Jerusalém, a nova vida, a vida eterna, a vida com o Pai, a vida com Deus, a vida que vence a morte. Mas é preciso verificar que a orientação de Pedro não é que nós devemos seguir as pegadas ou as últimas pegadas de Cristo, do Cristo glorificado, mas é para seguir todas as pegadas, e a pegada do Cristo ressurreto, as pegadas, o andar do Cristo ressurreto, passa por Jerusalém, passa pela via dolorosa, pelo tempo do sofrimento, pelo tempo da dor, pelo momento da morte,
pelo descer ao Hades e estar sobre o controle, sobre o domínio da morte, até o tempo da ressurreição, quando ele vai vencer a morte. A morte de Cristo é o caminho que Cristo teve que trilhar. A crucificação é algo por onde ele teve que passar, para levar sobre si os nossos pecados e para nos dar a possibilidade de herdarmos do Senhor a vida eterna. Dizer então que seguimos as pegadas de Cristo é nos comprometer com o realizar da vontade do Pai. Jesus anda pelas ruas de Jerusalém, Jesus atravessa a via dolorosa da morte, da crucificação, porque a vontade do Pai estava se estabelecendo. Faça a tua vontade. E a vontade de Deus, para salvar o perdido, para alcançar o ser humano com perdão, com misericórdia, com graça, passa pelo sofrimento. A vontade e as pegadas de Jesus vão nos levar também, temos que entender, não apenas aos céus, mas as suas últimas pegadas nos levam na direção da cruz. Por isso que Jesus havia dito: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome também a sua cruz, seu compromisso de vida com Deus, seu compromisso de cumprir a vontade de Deus, o seu compromisso de sacrificar-se, se for preciso, para que o nome de Deus seja também glorificado na sua, na minha vida. Andar nas pegadas de Cristo. João destaca em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, de que é necessário andar nas pegadas de Jesus, como ele andou. Então, meus queridos, nós temos que essa primeira lição nesse dia, andar nas pegadas de Cristo, é saber que às vezes vamos ter que passar pelo campo do sofrimento também, pelo campo da dor. Nosso Jesus padeceu grandes dores. Filme que é muito reprisado nessa época do ano é o filme de Mel Gibson, que fala sobre a crucificação de Jesus, a paixão de Cristo, e retrata as dores que Cristo teve que enfrentar nas mais diferentes áreas do viver, porque não é apenas a dor física, é a dor de ser negado por um apóstolo, é a dor de ser vendido por 30 moedas de prata, é a dor de ver pessoas que eram tão próximas, que prometeram ir com ele em todo tempo, em todo canto, até a morte, se preciso for, de repente andando à distância e não desejando se identificar com aquele mestre a quem ele prometeu presença, fidelidade, companhia em qualquer situação ou circunstância. É a dor que se dá de receber um falso testemunho, no momento de um julgamento, onde você percebe que as coisas estão sendo armadas para te levar à condenação por pena de morte, morte por crucificação. Como um malfeitor, foi Jesus levantado no madeiro, como aquele que poderia ser considerado maldito de Deus, porque Deus o fez maldito por causa dos nossos pecados, por causa da nossa iniquidade. É viver essas dores do abandono, da negação, é viver a dor de ser vendido, é viver a dor de ser abandonado, é viver a dor da maldade humana, da perversão humana, da violência humana, causada por aqueles que praticavam a crucificação diretamente. O Senhor Jesus é aquele que passa por esses momentos, e por passar por esses momentos é capaz de entender muito bem as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições. E ao passarmos por várias aflições, como já foi dito antes, nós não devemos nos achar abandonados por Deus ou esquecidos por Deus, mas devemos entender que há um propósito de Deus. Estamos seguindo as pisadas de Cristo, que também passou por grande sofrimento, por grande dor. E se Deus não poupou o seu Filho,
antes o entregou em favor de nós. Nós temos que entender que na vida, como Cristo nos alertou, teremos também as nossas aflições. Não é abandono de Deus, não é esquecimento de Deus, são circunstâncias da vida que de alguma forma vão fazer com que cresçamos diante do Senhor e cumpramos a vontade de Deus dentro do seu querer para conosco em cada situação, em cada circunstância. Seguir as pisadas de Cristo nos leva também a seguir, então, as dores, os sofrimentos que a vida pode nos causar, até mesmo no entendimento de ser esta a vontade de Deus, propósito de Deus, para criar, de alguma forma, uma ação abençoadora, cumprir de um querer do Senhor na nossa vida ou através dela. Porque, como já vimos aqui, as dores, os sofrimentos também têm as suas bênçãos. Andar nas pisadas de Cristo faz com que tenhamos que observar o que Jesus faz, as ações e as reações que Ele tem, e exige de nós movimento, porque não é apenas dar uma pisada, acompanhar 2 passos, 3 passos. João está mencionando de que Jesus deu vários passos. Caminhada de Cristo é uma caminhada longa, é uma caminhada de ensino, é uma caminhada de compaixão, é uma caminhada de milagres, de sinais, de prodígios, de momentos de sorriso, de momentos de manifestação de poder, mas é também uma caminhada que o leva à zombaria, ao falso testemunho, aos açoites, à prisão, à crucificação, à morte. As pisadas e os passos de Cristo são múltiplos, e às vezes nós queremos apenas dar aquelas pisadas do poder, aquelas pisadas da alegria, aquelas pisadas da exultação. Queremos andar com Cristo apenas naquilo que Ele viveu de bom. Queremos dar algumas caminhadas, alguns passos, e dizemos que estamos andando com Jesus. Pedro ressalta muito bem que a caminhada com Cristo é uma caminhada de continuidade, é uma caminhada longa, não é apenas andar por onde eu quero, no momento que eu quero, mas é andar com Jesus em todo tempo, não é andar com Jesus apenas quando isso não confronta o meu desejo pessoal, não é andar com Cristo apenas quando me impede ou não me impede de ir aonde eu gostaria de ir e de fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. O andar com Cristo pode pedir de mim que eu abandone o meu caminho, a minha vereda, o meu plano, o meu projeto. Pode pedir e pode exigir que às vezes eu coloque de lado aquilo que eu quero para trazer para dentro da minha vida o querer do meu Senhor, do meu Deus. Pode mexer nos meus planos, pode virar minha vida de ponta cabeça, pode fazer com que eu abandone os meus projetos e assuma projetos outros que eu não tinha pensado. É o andar constante, contínuo, onde eu estou sempre me movimentando. Se eu paro, eu deixo de caminhar, eu deixo de seguir as pisadas de Cristo, as pegadas de Cristo. Então, meu querido irmão, não dá para seguir as pisadas de Cristo quando eu paro com as minhas ações de fé, com o meu caminhar com Deus, e começo a trilhar apenas aquilo que eu acho que é importante para mim, me esquecendo daquilo que Deus requer de mim. Caminhada com Cristo exige, além de passarmos pelo sofrimento, e enfrentarmos o sofrimento, a dor, como enfrentou o nosso Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz o texto no verso 24, pelas suas chagas, suas feridas, nós fomos sarados, e fomos feitos ovelhas, que estavam desgarradas, mas que agora estão de volta ao aprisco do nosso bom mestre, do pastor precioso da nossa alma. Seguir as pisadas de Cristo faz com que sejamos perseverantes,
e tenhamos uma caminhada contínua de fé, de serviço, de obediência ao querer do nosso Deus. Mesmo que sejamos desafiados, mesmo que o nosso coração tema e trema diante das circunstâncias, fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens, não a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor, que muito me amou na cruz, deve ser a prioridade para nós. O buscar primeiro o reino de Deus, o buscar primeiro a justiça de Deus, sabendo que as outras coisas, as quais nós esperamos, sonhamos, precisamos, serão acrescentadas no devido tempo, pela boa mão de Deus na nossa vida. Seguir as pisadas de Cristo. Pedro havia dito que iria com Cristo em todo o tempo, estaria ao seu lado a todos os momentos, que iria com ele até a morte, se fosse preciso, quando Jesus falava do seu sacrifício, da sua dor, que ele estava prestes a passar agora em Jerusalém. Ele diz que não o abandonaria, mas que lhe daria companhia, e foi alertado por Jesus de quê? Oh Pedro, hoje mesmo, antes do cantar do galo, ainda nesta noite, na alta madrugada, no nascer do novo dia, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes, dizendo não me conhecer, dizendo não saber de que homem é esse que se trata, aquele Jesus preso, julgado para a crucificação em Jerusalém. Nosso andar com Cristo recebe do próprio Jesus o alerta de que ele não pode ser um andar de algum tempo, de algum momento, diante de algumas circunstâncias. Meu andar com Cristo, ele deve ser constante, contínuo. Assim como ele não pode ser apenas o andar nos tempos bons, nos tempos dos sinais, das maravilhas, do hosana ao que vem em nome do Senhor. Nosso andar com Cristo é o andar que nos desafia a passar também por tempos difíceis, por causa do nome de Jesus. Para sustentar a fé em Jesus, é viver o tempo da adversidade sem perder a confiança no cuidado que Deus pode trazer. É viver o tempo da perda, é viver o tempo da dor, sem imaginar, sem pensar que Deus tenha nos abandonado, sem nos decepcionar na nossa fé, mas seguindo confiante, correndo a carreira que o Senhor nos propôs correr, de filhos, cooperadores do seu reino, de servos bons e servos fiéis, de servas boas e diligentes, que o Senhor espera que sejamos, mesmo no tempo mais difícil, na noite mais escura, no momento de maior dor. É um caminhar constante, é um caminhar que não para, é um caminhar que não abandona, é um caminhar que segue adiante, apesar dos desafios. Pedro mesmo havia respondido assim a Jesus, quando olhamos para João no capítulo 6, no verso 68, Jesus traz um discurso duro do Sermão do Monte, exigências de um procedimento de vida difícil, mas que toma as atitudes de acordo com o querer do Pai Celeste. Jesus fala até de amar os inimigos, de andar com aquele que nos persegue. Jesus fala de perdoar aquele que nos ofende. Por isso que o texto aqui que lemos de João mostra que o Senhor Jesus é aquele que ia muito mais do que o discurso de Cristo é manifesto na sua própria vida. Ele de fato ama o inimigo, ele de fato perdoa aquele que persegue. Ele disse aos seus agentes de crucificação: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma oração, uma prece, é uma súplica em favor dos seus crucificadores, daqueles que estão lhe espancando o corpo, lhe atravessando cravos nas mãos e nos pés, naqueles que estão realizando a zombaria, naqueles que estão fazendo carregar a própria cruz na cidade de Jerusalém, naqueles que lhes trouxeram muitos açoites,
sem piedade. Naqueles que lhe cravaram a coroa de espinho na testa. O Senhor Jesus dando vida aos seus discursos, mostrando que o seu viver não é um viver desassociado da sua palavra. E Pedro está dizendo aqui, nesse texto, de que quando foi ele ultrajado, não revidava ultraje, e quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava essas coisas àquele que julga retamente, ao Pai, o justo juiz, deixava nas mãos de Deus, para que Deus cuidasse, para que Deus agisse, para que Deus recompensasse a cada vida, como achava que deveria ser. Confiança no Pai, a confiança na fidelidade de Deus, no caráter de Deus. Andar nas pisadas de Cristo promove intimidade nossa com Jesus, porque faz com que a nossa fé não seja apenas uma fé de discurso, o nosso conhecimento de Bíblia não seja apenas o conhecimento intelectual, mas seja algo que se manifeste na nossa vida. No momento em que enfrentamos as nossas lutas, no momento em que somos acusados de maneira injusta, no momento em que somos de fato maltratados pelas pessoas, no momento em que a injustiça alcança a nossa casa, a nossa história, e nós nos mantemos justos, nos mantemos leais, nos mantemos firmes diante de Deus e continuamos a ser no mundo a luz que Deus espera que sejamos, dissipando trevas, e sejamos o sal que preserva a vida, que preserva o sabor da vida das pessoas à nossa volta. Nesse tempo de discurso duro de Jesus, ensinando o ser humano no seu procedimento reto, justo, abençoado e abençoador no Sermão do Monte, algumas pessoas começam a dizer na multidão: é duro esse discurso, é difícil viver dessa forma, é difícil seguir essas pegadas, andar nesse caminho, atender essa palavra. É muito difícil para nós. E discípulos, diz o texto, começaram então na multidão dispersar, ir embora, ir para casa, desistir de seguir a Cristo, desistir de andar com Cristo, desistir de seguir as pisadas do nosso bom mestre. E Jesus então se volta aos 12, aos discípulos a quem ele chamou, aos apóstolos, e diz: olha, se quereis ir também, podem ir. Se é vosso desejo desistir da caminhada, pode desistir de uma vez. Se quer voltar para casa, se quer voltar para o mar da Galileia, para o barco, para a pescaria, façam de uma vez. Se também acham que é duro o discurso, se também acham que é difícil o procedimento, a vida daquele que vive com o Senhor, daquele que me segue, pode ir para casa. E esse mesmo Pedro vai erguer a sua voz para trazer uma revelação bíblica preciosa, importante para o meu coração e para o seu. Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós? A quem mais possamos seguir? Que discurso outro nós possamos dar ouvidos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Há muito sendo dito aí no mundo sobre fé. Há muito sendo dito aí no mundo sobre amor, sobre princípios de vida, sobre valores para a vida. Há muita gente querendo ser seguido nos seus ensinos, nas suas palavras, nos seus princípios, nos seus valores. Tem muita gente aí querendo aumentar o número dos seus seguidores. Mas quem de fato tem palavra de vida eterna? Palavra de perdão, palavra de graça, palavra de salvação. Quem de fato tem um caminho que nos leva à presença de Deus, somente Cristo tem. Por isso, só Cristo deve ser seguido. Só as pisadas, só as pegadas de Cristo devem ser, de fato, acompanhadas por nós, seguidas por nós, trilhadas por nós. E Pedro está certo na sua resposta, em João, no capítulo 6, no verso 68. Só tu tens palavra de vida eterna.
para onde iremos nós? Para onde temos ido? Acho que é uma pergunta que você tem que se fazer. Que caminho você tem andado? Qual o princípio, qual o valor você tem seguido? Em qual pessoa você tem se espelhado? Quem tem sido o alvo da sua vocação soberana? A Bíblia diz, e Paulo diz, que o alvo da nossa vocação tem que ser o Senhor. É para Ele que olhamos. É a vida dEle, é o procedimento dEle, é o andar dEle que nós seguimos, que nós imitamos. Viver para nós é Cristo, morrer é lucro. Porque Cristo é aquele que muito nos amou na cruz do Calvário. São as suas dores, são os seus sofrimentos que nos trouxe paz. Foi o seu amor demonstrado na cruz, a entrega da sua vida, o sangue que ele verteu, que nos purifica de pecado, que nos faz herdeiros dos céus, que nos faz capazes de pertencer a Deus como ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. É o amor de Deus, demonstrado em Cristo, que muito nos amou a ponto de dar a sua vida morrendo por nós na cruz, que nos torna vivos, que nos dá a herança da vida eterna, que nos traz a certeza e a esperança de que a morte vai ser vencida. Então, para onde iremos nós? A quem devemos seguir? A nós mesmos? Aqueles que estão à nossa volta? Aos famosos da TV ou da rede social? Que querem nos induzir com seus engodos? Que nos faz perceber ou sentir de que a vida não vale a pena se nós não vivemos conforme eles vivem? A Bíblia nos revela que o viver de fato, de verdade, de bênção, é o viver no Senhor. Mesmo que tenhamos que padecer dores, mesmo que tenhamos que enfrentar os sofrimentos, é o viver que glorifica o nome de Deus, porque traz o revelar do Senhor e o querer do Senhor à história da humanidade. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Rejeitar a Jesus é rejeitar a graça de Deus, é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar o amor de Deus que se revela ao ser humano. É rejeitar o perdão que é dado ao pecador. É rejeitar a vida para aquele que está morto. Morto nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas iniquidades. Não há outras pegadas para seguirmos, que nos dê a esperança, que nos dê a paz, que nos dê a possibilidade de vencer o pecado, de vencer a morte, de nos envolver com um projeto de vida que alcança resultado, que se torna produtivo, proveitoso, que glorifica a Deus, cumprindo o nosso propósito ou o propósito da nossa existência, honrar e glorificar o nosso Deus. É preciso seguir as pegadas de Jesus, que passa pelo mar da Galileia, que anda sobre as águas, mas que também enfrenta as ruas de Jerusalém na crucificação, na via dolorosa da dor, do sofrimento, para que a vontade do Pai se cumpra. Seguir as pegadas de Jesus é o compromisso verdadeiro do crente. Esse tem sido o seu compromisso. Ou você tem caminhado com Jesus naquilo que você gosta, naquilo que você entende que é bom para você, mas não em todas as pegadas, em todos os propósitos, em todo o querer, em toda a lei, em toda a vontade de Deus, porque isso mexeria com a sua agenda, isso faria você viver algumas conversões, algumas mudanças necessárias que você não gostaria de viver. Isso faria com que você tivesse que padecer e passar por alguns desertos, enfrentar alguns inimigos, tendo que amá-los, tendo que perdoá-los, tendo que andar com eles ainda mais uma milha. É importante perceber que o nosso compromisso verdadeiro é com Cristo, no andar de Cristo, seguindo as pisadas de Cristo. Porque Ele sofreu
e padeceu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para seguirmos os seus passos, seguirmos nas pisadas de Jesus. Esse tem sido o seu compromisso, esse tem sido o seu desejo, essa tem sido a sua vida, porque essa é a vida daqueles que têm e que vivem em intimidade com Cristo. Que Ele nos dê graça de perceber o seu amor e de podermos persistir, caminhando dia a dia, crescendo dia a dia no conhecimento de Deus, nos dirigindo a cada momento, a cada situação, a cada circunstância, na direção do Pai Celeste, pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Não nos desviando pela direita ou pela esquerda, por caminhos tortuosos, frutos da nossa imaginação, da nossa vontade, da vontade de homens semelhantes a nós, mas que sigamos com fidelidade os passos daquele que nos leva à intimidade com o Senhor, à vida com o Senhor, à eternidade com o Senhor. Que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, sempre nos sustente e faça de nós exemplos daquele que é o nosso exemplo, que é Cristo Jesus. Que através da minha vida, do meu falar, do seu andar, do seu agir, da escolha que você faz, da palavra que você dá, da ação, da reação que você tem, que eu tenho como cristão, outras pessoas cheguem ao conhecimento de Deus e da graça de Deus, que em Cristo nos é revelada para a salvação de todo o que crê. Sigamos, irmãos, perseverantemente as pisadas, as pegadas do nosso bom mestre. Pai Celestial, somos gratos, porque o Senhor é aquele que revela para nós grandioso amor na cruz do Calvário. No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da entrega da vida, do derramar do sangue, o Senhor nos alcança, o Senhor nos perdoa. Pelas suas pisaduras somos sarados. Pela culpa que o Senhor Jesus leva sobre si na cruz do Calvário, nós podemos viver a paz com Deus. E o nosso desafio é andar seguindo as pisadas do nosso Mestre e Salvador Jesus, vivendo como Ele viveu, na vida de santidade, vivendo o Senhor Deus e passando por esse caminho que foi aberto, que pode nos levar à Tua presença, que pode nos garantir a vida eterna, que traz ao coração do homem a esperança de vencer a morte e de herdar uma eternidade de gozo, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que andam com Ele, que seguem os seus passos, vão viver a graça, a glória de estar aonde Ele está. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que na eternidade estejam comigo também, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, preparada com carinho, para todos aqueles que amam o Senhor e o seguem. Dê-nos coragem, dê-nos persistência, perdoa-nos, ó Pai, o tempo da nossa falha, o tempo do nosso temor, o tempo da nossa negligência, o tempo, ó Pai, do momento em que nós estagnamos a nossa fé, e paramos a nossa caminhada, e deixamos de crescer, e deixamos de nos aproximar do Senhor, por causa dos interesses nossos, pessoais, dos anseios, dos desejos da nossa carne. Tem misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude a prosseguir para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Sustenta a Tua igreja e na vida da Tua igreja a Tua vontade. Capacita a Tua igreja, ó Pai, e pelo realizar da Tua igreja, continue a agir e a intervir na história, trazendo aos homens o conhecimento da grandiosa salvação. Quando a Sua graça se manifesta, por meio de Cristo, para alcançar o perdido. Que nesse tempo do celebrar da Páscoa, por esse tempo, ó Pai, de podermos falar do amor de Deus que nos enviou o Seu Filho ao mundo,
que a proclamação da igreja seja eficaz. Para que outras pessoas cheguem à conclusão, ao conhecimento que João chegou. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E posso abandonar os caminhos, as veredas tortuosas e andar no caminho da verdade da vida que está em Cristo. Que os meus irmãos sejam aqueles que apontam a direção certa, o caminho certo da vida com Cristo. Do projeto de vida segundo o propósito e o coração de Deus, que não nos decepciona nem nos decepcionará, mas nos levará até a tua presença, diante de qualquer circunstância, e nos manterá, ó Pai, junto ao teu amor, que nada pode nos separar dele. Dê graça do Senhor à vida dos nossos ouvintes, dê o capacitar do Senhor na ação do teu Espírito junto a cada coração, ouça também as suas preces, socorre, ajuda, cuida, para que sigamos nas pisadas do nosso bom mestre, em intimidade, em crescimento da intimidade, da proximidade com o Senhor, e sejamos nas tuas mãos o que Cristo Jesus foi e é, aquele que faz prosperar a vontade de Deus nas suas mãos. Abençoa-nos com a tua companhia, para que possamos bem cuidar do teu propósito à nossa vida, como igreja, como povo do Senhor que somos. Oramos confiados na tua graça, que em Cristo nos assiste, no nome precioso do nosso Salvador Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, por mais uma presença aqui, nesse tempo de estudo, nesse movimento de isolamento, mas que nós podemos nos aproximar da palavra de Deus, do querer de Deus, nos aproximando uns dos outros como uma só família de fé, vivendo em harmonia com o Senhor, com a sua vontade, com o seu querer, seguindo as pisadas, o andar de Cristo. Que o Senhor seja gracioso para convosco e vos abençoe. Amém. Tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,